Fala como é que foi esse encontro aí com o Cristiano Ronaldo. Ah, ele é bacana, gente boa, humilde pra caramba, simpático, educado, diferente do que as pessoas acham que ele é mala, que ele é metido. Muito diferente. Ah, hoje em dia eu converso com ele, mas é mais pela internet, MSN, essas coisas. Em 2010, o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza era uma figura conhecida em todo o país. Com 25 anos, era titular do Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Joel autorizou, Bruno bateu, Bruno! Gol! Partiu Bruno, Bruno bateu, gol! Lá vai o Bruno, ele bateu, colocado é gol! Rafael, vai o Bruno, pé direito, bateu no ângulo! Dentro de campo, acumulava defesas difíceis e reconhecimento. Fora dele, começava a construir um histórico polêmico. Bruno vivia uma rotina de festas, exposição na mídia e relacionamentos conturbados. Foi em meio a esse cenário que conheceu Elisa Samúdio, uma jovem modelo de 24 anos, natural do Paraná. Eles se encontraram pela primeira vez em uma festa no Rio de Janeiro, em 2009. Fala um pouquinho então da sua ligação com o futebol. Você jogava? Fala um pouquinho aí desse começo. Joguei salão, joguei 10 anos salão. Fui goleira de salão, aí parei porque não dá futuro e eu era muito preguiçosa, não gostava de me exercitar, de fazer nada. Mas já deu pra ver que você vive no meio dos jogadores, né? Você falou que já se relacionou com alguns. O que que você acha assim que jogador de futebol tem de interessante? Ah, o porte físico, né? Que é atraente. Me fala nas suas aventuras na Europa. Ah, já fui para Portugal passear, na Alemanha, ver Champions League. Só isso de interessante, não é muita coisa. Meses depois do encontro, Elisa descobriu que estava grávida. Bruno negou a paternidade. Disse que tinha dúvidas, que não havia certeza de que a criança era dele. Elisa insistiu. Registrou boletins de ocorrência, procurou a justiça e passou a cobrar o reconhecimento legal do filho e o pagamento de pensão. Em outubro de 2009, Elisa denunciou Bruno por cárcere privado, agressão física e ameaças. Ela afirmou que foi levada contra sua vontade para uma casa, onde teria sido pressionada a interromper a gravidez. Ele tentou me forçar a abortar meu filho. Quando me recusei, fui agredida. A partir dali, vivi em cárcere privado e fui obrigada a passar por situações cruéis. Preciso de ajuda. Alguém me ajuda, por favor. Relatou que sofreu violência, que foi ameaçada com arma de fogo e que temia por sua vida. A justiça concedeu uma medida protetiva, impedindo que Bruno se aproximasse de Elisa. Mesmo assim, os conflitos continuaram. O caso ganhou visibilidade. A imprensa passou a acompanhar o processo. Bruno dizia que estava sendo vítima de um plano para prejudicá-lo. Elisa mantinha a acusação de que estava sendo perseguida e colocada em risco. Em fevereiro de 2010, Elisa deu à luz a um menino. A criança foi registrada apenas com o nome da mãe. Bruno continuou negando a paternidade e não prestava auxílio financeiro. Elisa seguia cobrando na justiça os direitos do filho. Nesse período, Elisa morava em São Paulo. Sentia-se ameaçada e dizia a pessoas próximas que estava com medo. Em conversas com amigos e advogados, chegou a dizer que se algo lhe acontecesse, Bruno seria o responsável. Estou com muito medo. Não sei do que ele é capaz. Ele se recusa a aceitar meu filho, se recusa a pagar a pensão do meu filho e venho de fortes ameaças. Tenho muito medo. Quero deixar claro, se algo me acontecer, Bruno é o culpado. Enquanto isso, Bruno mantinha a rotina como goleiro profissional. Jogava pelo Flamengo, dava entrevistas e era tratado como ídolo por parte da torcida. A disputa com Elisa, no entanto, ganhava cada vez mais espaço nos jornais. Esse era o cenário nos meses que antecederam o desaparecimento de Elisa Samúdio. Uma relação marcada por negação, processos, denúncias de violência e uma luta judicial envolvendo um bebê recém-nascido. Nos bastidores, algo mais grave estava se preparando. Em breve, o caso deixaria de ser apenas um conflito familiar
e se transformaria em um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. Elisa Samúdio desapareceu no início de junho de 2010. Ela havia saído de São Paulo com a promessa de um acordo de paz com Bruno Fernandes. A proposta era simples: regularizar a situação do filho, resolver a questão da pensão e, finalmente, colocar um ponto final no conflito. Mas, na prática, aquilo seria o início de uma armadilha. Elisa viajou até o Rio de Janeiro com o bebê nos braços. Lá, foi recebida por Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão. Ele era o braço direito de Bruno, um amigo íntimo, envolvido em quase todas as decisões pessoais do jogador. Segundo as investigações, Macarrão conduziu Elisa até o sítio de Bruno, localizado em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O local era isolado, cercado por mato, portões fechados e segurança própria. Elisa não estava ali por vontade própria. Nos dias seguintes, testemunhas relataram que ouviram gritos vindos da casa. Um primo de Bruno, adolescente na época, declarou que Elisa foi mantida presa sem acesso a telefone e com o bebê separado dela durante boa parte do tempo. De acordo com o depoimento do menor, Elisa foi agredida, ameaçada e forçada a assinar documentos que retiravam a exigência de pensão. Ela teria implorado para ir embora, mas foi impedida. O mesmo adolescente relatou que, em determinado momento, ela foi colocada em um carro, levada do sítio e nunca mais foi vista com vida. E a polícia de Minas Gerais fez escavações em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, para tentar encontrar o corpo de Elisa Samúdio. O local foi indicado por Jorge Luiz Rosa, que era menor de idade na época do crime. Ele é primo do goleiro Bruno, ex-amante de Elisa, que foi assassinada em 2010. Bruno, Macarrão e o ex-policial Bola foram condenados pelo crime. Como não encontrou nada, a polícia encerrou as buscas. A investigação revelou que o destino final de Elisa teria sido a casa de um homem chamado Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. Ele era ex-policial militar e já havia sido acusado por outros crimes violentos. Segundo o Ministério Público, foi na casa dele, também em Esmeraldas, que Elisa foi morta. A versão apresentada pelo adolescente indicava que Bola matou Elisa, esquartejou o corpo e o deu como alimento para cães Rottweilers. O corpo nunca foi encontrado. Depois disso, não houve mais registros, nem digitais, nem eletrônicos. Bruno, à época, continuava atuando normalmente nos treinos e jogos do Flamengo. Enquanto Elisa era dada como desaparecida, ele sorria em entrevistas, posava para fotos com fãs e mantinha a rotina de jogador de futebol profissional. A ansiedade de ampliar o marcador, às vezes, atrapalha um pouco, né? A gente, aonde eu falo, a experiência, quando está dentro de campo, né, que tem jogadores mais experientes, é onde que a gente segura mais o jogo. E aonde que faltou um pouquinho mais pra gente. Um pouco mais de atenção, talvez, né? De jogar o jogo da forma que estava sendo jogado. Esperar um pouquinho no momento de dar um passe, segurar, rodar um pouquinho mais a bola, muito erro de passe. Então, é igual eu falei, é um pouco mais de maturidade, talvez. O bebê de Elisa foi deixado com a mulher de um funcionário do sítio. Após alguns dias, ele foi resgatado por policiais e entregue à avó materna. O menino estava com sinais de negligência e usava roupas femininas, o que chamou a atenção da assistência social. A partir do momento em que o desaparecimento foi oficialmente registrado, a polícia de Minas Gerais iniciou uma força-tarefa. O sítio de Bruno foi vasculhado. O celular de Macarrão foi rastreado. A casa de Bola foi investigada. Foram encontradas amostras de sangue no veículo de Bruno, além de vestígios em colchões e objetos do sítio. Esses elementos deram suporte à acusação de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. O que começou como uma disputa judicial por pensão e reconhecimento de paternidade, agora se transformava em uma investigação criminal
com suspeita de assassinato brutal. Bruno, Macarrão, Bola e outros envolvidos foram citados formalmente. O adolescente, principal testemunha do caso, forneceu um depoimento detalhado que chocou o país e se tornou peça central do processo. Todos foram detidos ainda em 2010. O julgamento aconteceu em março de 2013, no Fórum de Contagem, Minas Gerais. Bruno foi condenado a 17 anos e meio de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio. Ele também recebeu penas adicionais por sequestro e ocultação de cadáver, somando mais de 22 anos de reclusão. A juíza responsável pelo caso destacou a crueldade do crime e a motivação torpe. A promotoria defendeu que Bruno foi o mandante do assassinato. A defesa tentou argumentar que ele não participou diretamente da execução, mas as provas e os depoimentos foram considerados suficientes para a condenação. Em 2017, Bruno conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e foi colocado em liberdade provisória. Ele chegou a assinar contrato com um clube de futebol, o que gerou forte reação pública e protestos. No ano de 2019, passou para o regime semiaberto e passou a cumprir pena fora do presídio, com algumas restrições. Atualmente, Bruno se encontra em liberdade condicional, com monitoramento e obrigações legais a cumprir. O caso teve grande repercussão nacional. Ganhou espaço na mídia, nos debates políticos e nas discussões sobre violência contra a mulher. Organizações feministas, juristas e movimentos sociais denunciaram a banalização do feminicídio e a lentidão da justiça. O assassinato de Elisa Samúdio se tornou um símbolo do que há de mais grave na violência de gênero no Brasil. E o nome de Bruno Fernandes, que antes representava talento nos campos, passou a carregar o peso de um dos crimes mais brutais da história recente do país. Quando você ficou isolado no coque 10 meses, o que foi passando pela tua cabeça? Naquele momento eu tentei uma vez o suicídio e onde eu pendurei um lençol e pedi perdão a Deus primeiramente. Você preparou uma corda para se matar? Preparei. Como assim? Eu peguei o lençol e amarrei o lençol na janela e me joguei. E eu fiquei pendurado ali por mais ou menos uns 10 a 15 segundos, 10 segundos e rebentou a corda, né? Aí eu caí, peguei uma Bíblia e falei, poxa, eu não posso fazer isso. Como é que eu posso dizer que eu sou temente a Deus fazendo uma coisa dessa? Mas logo no início. Depois disso, parei, falei, poxa, não, eu vou dar a volta por cima, eu vou recuperar a autoestima, tenho hoje uma outra cabeça, tenho hoje a mentalidade, hoje eu posso pensar no futuro melhor, pensar no recomeço, porque dizem que todo começo e recomeço é difícil. Eu concordo, é muito difícil. O meu começo não foi fácil. Mas o recomeço, ele é melhor do que o começo. Porque o recomeço você sabe aonde você vai pisar, você sabe quem você vai colocar na sua casa, você vai dar valor e amar a sua família. Este foi mais um caso que marcou o Brasil e expôs com brutalidade os limites entre fama, poder e justiça. Se você assistiu até aqui, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos sérios, com respeito às vítimas e compromisso com a verdade. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse caso? Você acha que houve justiça? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos ler todos. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.